Em 14 de março de 1996, morre o fisiculturista austríaco Andreas Münzer. Ele morre porque ele decidiu usar um opioide para mascarar qualquer sintoma que ele pudesse ter ao fazer grandes treinamentos, né, com grandes cargas durante muito tempo, aquela obsessão, né, do fisiculturista pela perfeição do corpo. É claro que externamente ele estava bem, internamente o corpo dele não mais. Tanto é que no meio de uma viagem ele começa a cuspir sangue e ele vai chegar, ele vai para o hospital finalmente, né, ele vai procurar o médico. E chegando lá o médico vai dizer que não há mais nada a ser feito. O fígado dele já está deteriorado, ele já tem tumores no corpo e ele não sentia nada porque ele mascarava todos esses sintomas com o uso do Nubain, desse analgésico opioide. E o médico vai dizer para ele, então, que não há mais nada a ser feito. É só esperar e morrer. Mas e se o autor decide, então, escrever uma história onde não apenas os sintomas físicos, mas físicos e psicológicos são mascarados para suportar algo externo? Hoje, então, eu vou falar sobre Metamorfoses, do Franz Kafka, um autor também austríaco, na verdade, austro-húngaro. Olá, eu sou a Luma Carneiro aqui do canal Nuvens no Café e eu vou continuar nesta série, né, de livros nunca antes comentados no YouTube. Chegou a vez então de Metamorfose. Você não vai achar nenhuma resenha desse livro a não ser a minha, tá? Ironias à parte. Bom, seguinte, eu fiquei sabendo dessa história desse fisiculturista austríaco, obviamente. Recentemente morreu um fisiculturista brasileiro e com isso outras coisas vão surgindo. E quando eu vi essa história, eu tinha recém terminado de ler a Metamorfose e eu fiquei, caramba, cara, que similaridade, né? Porque ele ocultou, de fato, que o corpo dele, os sinais que o corpo dele estava... talvez gritando, ele abafando, mas o corpo em si estava gritando, né? Dizendo, eu não aguento mais. E ele lá, não, toma Nubain. Até que uma hora Nubain não conseguiu mascarar mais e ele faleceu. Você que já leu Metamorfose, é um livro muito conhecido. Eu devo dizer que apesar de eu não saber exatamente como terminaria a história em si, o grosso da história eu já conhecia. Então eu evitava ler um pouco pela questão do inseto em si, mas de fato eu sabia que ia ter um inseto, que ia ser assim, que a família ia desprezá-lo, mas não sabia direito como ia terminar. Apesar de que eu achar que ia terminar de uma forma meio triste, porque você olha pra foto do Franz Kafka e você não pensa que esse cara consegue escrever o final feliz. Eu nunca li nada, quer dizer, eu não li mais outra coisa dele, não tenho nenhum outro livro lido dele, mas se eu tivesse que apostar aqui a minha fortuna milionária, eu diria que não há nenhum livro dele com final feliz. Não sei se estou certo, se estou errado, enfim, mas vamos lá a história. E eu esqueci de comentar, né, que esse canal aqui tem um perfil no Instagram, lá sim eu posto todos os livros que eu tenho lido. O único que eu não postei, gente, foi Fausto, de Goethe, porque realmente a parte 1 eu falei, não, dá pra trabalhar, dá pra eu dizer aqui algumas coisinhas que eu entendi. Na parte 2 eu fiquei, gente, eu vou ler só notas de rodapé e vamos que vamos. Porque eu tenho a menor condição de falar disso. Então não falarei de Fausto no meu perfil no Insta, mas tirando isso, todos os outros livros que eu li recentemente estão lá. E um último aviso, então, se você gostar deste vídeo, por favor, eu conto, na verdade, com a sua curtida e veja outros vídeos, se gostar, faça sua inscrição no canal, eu já agradeço de antemão. Agora sim a história de fato. Então, o Gregor Samsa, ele acorda se sentindo estranho e vai demorar um pouco para perceber que ele se transformou numa barata, que é o que todo mundo acha que é, né? O senso comum é que é uma barata. Mas na verdade a gente vai ver que é um inseto monstruoso, asqueroso. Então cada um vai lidar com esse trecho do livro da forma que melhor lhe apetecer. Eu não sei se exatamente na minha concepção seria uma barata, apesar de que eu realmente tenho uma algeriza a baratas, mas eu não sei se eu pensaria exatamente numa barata, mas com certeza num inseto monstruoso. Mas então vamos direto aos fatos e pensar no porquê que ele se transforma numa barata. Já que nada mais é alterado nessa história. O único ponto estranho que faz com que esse livro exista é que um belo dia o Gregor Samsa, tendo que acordar cedo para ir trabalhar, não podia perder o trem, né? Que nem a música do Adoniran Barbosa, né? Se eu perder esse trem que sai agora às 5 da manhã, só no outro dia talvez, ou só mais tarde. Mas ele tá num trabalho que não é um dos melhores trabalhos, ele trabalha como caixeiro viajante, porque os pais fizeram uma dívida enorme, que não tem mais condição de pagar, e ele então decide abater essa dívida de acordo com o trabalho dele. Então ele vai trabalhar para essa companhia, e no final do mês eu não sei exatamente quanto é descontado, se é tudo descontado, enfim, não sabemos, mas essa dívida vem sendo abatida. Bom, caixeiro viajante não é um dos melhores empregos que se pode ter, é um trabalho cansativo, então ele vai se desgastando, obviamente, assim como, né, só pra gente traçar, finalizar, não vou falar mais do fisiculturista, mas só pra gente traçar
ou finalizar de traçar esse paralelo, assim como o fisiculturista ia desgastando o seu corpo, mascarando esses sintomas através do Nubain, o Gregor Samsa mascara esses sintomas de eu estou esgotado, né? Talvez fisicamente, talvez mentalmente, não sabemos exatamente o nível antes, né, na noite anterior que ele estava. Mas alguma coisa acontece que no outro dia ele não é mais o mesmo homem, ele não é mais nem sequer o mesmo ser humano, ao menos externamente, né? Porque ele realmente mantém toda a sua cognição, todo o seu intelecto está ali preservado. Ou não, já chegaremos lá. Mas, ao menos nesses primeiros momentos em que ele acorda, ele nem se dá conta de que ele se transformou nesse inseto gigante. Mas ele só fica pensando, caramba, eu preciso pegar esse trem. Eu preciso pegar esse trem, eu preciso tomar esse Nubain, né? Só que agora o corpo decidiu, de fato, dar o alerta final. Daqui eu não vou mais ultrapassar. Chegamos no limite. Então, de fato, a gente vai percebendo que ele não consegue nem sequer mais sair da cama, porque ele não percebe que aquele corpo não foi feito para levantar e abrir uma porta tão tranquilamente assim. Então, com isso, as horas vão passando, a família, é importante dizer que essa família, gente, uma família que assim, o pai e a mãe estão endividados, ele tem uma irmã, mas que na verdade também a sensação que a gente vai tendo ao longo da história é que essa família se acomodou no fato de que tem um filho para pagar a dívida da família. Então o pai tá ali só vivendo o dia a dia dele tranquilo, a mãe faz alguns afazeres, a irmã é que é mais nova do que ele, né? Então é a que mais tá ali carinhosa ou é cuidadosa com ele. Mas de fato aquela família, ela começa a orbitar então em torno do trabalho do Gregor Samsa. Então ela começa a se preocupar, essa família, com o fato de ele não levantar e ir trabalhar. A ponto do gerente ter que vir e dizer, mas cadê ele? É o gerente, tá? Não é nem qualquer funcionário, é o gerente. Ele chega e diz, cadê ele? Não se sabe onde ele tá. Quer dizer, se sabe onde ele tá, mas não se sabe como ele tá. Então, a gente vai passar algumas páginas nessa apreensão de saber como, se vão conseguir abrir essa porta, quem vai abrir essa porta, se é pelo lado de dentro, se é pelo lado de fora que vai acontecer. Acontece pelo lado de dentro, se eu não me engano mesmo, mas com certeza o choque faz com que o gerente não demore muito ali e saia dali, e o Gregor ainda fique tentando achar uma lógica naquilo tudo, a ponto de ele pensar, ele acha que ele tá falando com alguém, e a gente vai vendo a construção desse pensamento dele, só que no rápido vislumbre que a gente tem de como as pessoas entenderam o que ele falou, a gente percebe então que as pessoas não entenderam nada do que ele falou, porque elas vão ouvir aquele barulhinho dos insetos, sei lá. Pensa em uma barata, agora eu vou pensar na barata mesmo, tá? Falando alguma coisa assim, aquele um ratinho, sei lá, aquele sonzinho dos insetos, né? Então, mas ainda assim, quando esse gerente sai, o Gregor vai pensar, então se ele vai lá na empresa, vai explicar a minha situação e todo mundo vai entender que eu realmente não posso pegar esse trem. Tipo, mano, para de pensar neste trem, olha como você está, cuide de você um pouco agora. Apesar de que talvez esteja um pouco tarde, mas vamos ver como é que vai ser. Ele começa a ficar com fome, então a irmã deixa lá a comida que ele gosta e ele não vai comer, porque, né, de repente o apetite dele é outro. Então ela faz um teste com outras coisas, assim, meio mais nojentinhas, ele gosta muito. Mas a gente vai percebendo, então, que a vida dele vai ser aquele quarto, né? Talvez aquele quarto que antigamente era o seu refúgio, talvez quando ele vinha de viagem, né, cansado e tal, começa a ser a prisão dele, porque de repente é o único cômodo que ele pode ter na vida. Ele não vai nunca na sala, ele nunca mais vai sair de casa, por exemplo. Então, a família vai precisar se reorganizar. E é aí que vem um grande golpe pra gente, porque a gente percebe que os outros membros da família vão começar a trabalhar, né? O bicho pegou. Então o pai vai conseguir um trabalho que também não é dos melhores trabalhos que se tem na face da terra, mas o filho também não tinha. A mãe vai trabalhar do jeito dela, a irmã vai começar a trabalhar também. Então a gente fica assim, mas peraí, gente, calma lá. O cara se afadigava, o cara morria, o cara se sacrificava por essa família, porque aparentemente ele era a única salvação, e de repente a gente descobre que ele está condenado e surgem 3 salvações. Como assim? Então esse se afadigar que ele passava, a gente começa a repensar, né, se de fato precisava, se de fato era isso, ou se os 3 só não se acomodaram de novo no trabalho do Gregor Samsa. A ponto de que eles até vão receber pessoas, né? A casa deles vai virar uma pensão. Então vai começar a receber visitantes não, moradores, né, que vão alugar um quarto. E numa dessas noites, a história é curta, tá, gente? Então eu já tô mais no final da história mesmo. A irmã dele tá ali tocando violino e ele tá encantado com aquilo. Porque é um
último resquício de humanidade que ele tem é de se deixar se encantar com um som musical. Né? Ele já vinha ao longo desses últimos dias, ele não dura muito, né? Digamos assim, mas ele já vinha se desumanizando. Ele acordou como um inseto gigante, mas também tem um momento específico que você fica assim, caramba, cara, acho que não tem volta, né? Lá num certo momento, onde ele já tá mais adaptado à vida de inseto naquele quarto, ele já entende como é que ele se locomove, como é que ele funciona, quais são os seus novos hábitos. Aqueles móveis, se eu não me engano, eram bons móveis, eram móveis assim, sabe, que tinham né, um certo peso. A irmã pensa que é melhor tirar, porque tirando ele vai ter mais liberdade dentro daquele quarto, até para se locomover daquele jeito que ele tá. E, de fato, ela e a mãe vão tentar tirar. Só que ali no meio dá algum problema, eles não conseguem porque talvez seja muito pesado, eu não lembro exatamente. Mas eu já não lembro se é ela ou se é ele que vai chegar a pensar assim, mas eu sempre gostei tanto desses móveis e abrir mão deles não é talvez um fato de eu estar me acomodando ainda mais a essa vida, né, de inseto? Será que eu já não estou mais me conformando? Será que eu já acatei, né? Será que eu já internalizei que é assim que eu vou ser? Porque abrir mão desses móveis é aceitar o fato de que eu não vou voltar a ser humano. Então, fica aquela coisa, ele, do jeito dele, talvez tenta passar a mensagem de que não é para deixar os móveis ali, porque, de novo, é um resquício de que ainda há algo de humano em mim, eu ainda posso me relacionar com esses móveis, eles não podem ser obstáculos para mim. Então, ele já tá nesse processo há muito tempo, nesses dias, mas assim, pra gente é um dia, pra ele deve ser um mês, né? Cada dia é um mês. Então, quando ele ouve a irmã tocando violino pros novos moradores dessa pensão, né? Ele, tipo, ele vê que ninguém tá dando muita bola pra esse violino, até porque talvez ela nem toque tão bem assim. Mas ele quer abraçar, sabe, a irmã dele que sempre cuidou dele. Então ele convida essa irmã, ou ele sai do quarto, que ninguém sabia que tava lá, né? Os moradores não sabiam que tinha um insetão lá. Então, ele tenta chamar a atenção dela para que ela entre ali no quarto, porque ele vai ouvir. E sendo que antes a gente acompanha alguns planos que ele tinha para aquela família, que ele ia anunciar na noite de Natal que estava chegando, inclusive, mas que, obviamente, essa tragédia aconteceu, então ele nunca pôde falar que ele tinha planos de mandar a irmã dele pro conservatório para estudar música. Então, e ela nunca soube disso também. Mas essa irmã, até essa irmã, gente, que no início era muito fofa, que cuidou sabe, de procurar saber do que é que esse novo Gregor gostava, de que todo dia deixar comida pra ele, todo dia buscar, e nesse momento ele se escondia do quarto, porque é uma coisa assim, dela nunca se acostumar à visão dele, a família nunca vai se acostumar à visão dele. Então, sei lá quanto tempo durou, um mês, pouco menos, não sei, 2 semanas, mas durante todo esse período, o máximo que eles podiam evitar de contato, até visual, era evitado. Então, até essa irmã, ela começa a entender o Gregor como um fardo, como um peso para aquela família. E seja assim, meu Deus, essa mulher... A sensação que dá a gente, na nossa visão de leitor, na minha visão de noveleira, é de querer transformar essa irmã numa grande vilã. Porque como assim? Olha os planos que ele tinha para ela. Ele amava essa irmã, o ato final é sobre essa irmã. Ou, na verdade, não sobre, mas com essa irmã. Então, e agora ela quer que ele suma, que ele desapareça, que ela né, confessa que olha, tá na hora da gente decidir o que a gente vai de fato fazer com esse bicho. A gente quer transformar ela numa grande vilã. A vontade que dá é essa. Como assim? Ninguém toca no meu Gregor. Mas eu acho que se a gente pensar bem, gente, não tem como a gente dizer eu no lugar dela, porque a chance, né, de eu acordar com algum parente meu transformando numa barata, ela é ínfima, pra dizer o mínimo. Mas a gente pode, obviamente, e é isso que eu acho que o Kafka também quer que a gente pense, né? Como a gente agiria dos dois lados? Se a gente é a irmã, ou se a gente é o parente, né, de alguém assim, como é que a gente age com esse peso, com esse fardo que a gente vai começar a encarar como peso e fardo? Mas eu acho que mais do que isso, eu acho que o Kafka quer que a gente pense no quanto a gente se desumaniza pelos outros, né? Do quanto a gente ignora os nossos próprios sintomas, para que tudo fique como já está. E eu acho que essa metamorfose, né, que o livro fala, no livro é terrível, porque eu acho que eu não vou estar dando grandes spoilers aqui, no sentido de que todo mundo conhece, mas se você não leu a história e não entendeu direito o que vai acontecer, eu vou falar agora. Então, tchau, até um próximo vídeo.
Mas, de fato, então, ele que já foi atingido por uma maçã pelo pai num acesso de raiva anterior, ele agora também, ele já tinha essa morte, né? Essa morte não, mas um golpe moral já tinha sido aplicado nele quando ele deixa de ser humano, ao menos externamente. Mas a morte moral dele é quando a irmã rejeita ele, né? Opa, bati aqui. Então aí é a morte moral, e que não demora muito, se segue a morte física, né? Ele realmente vai morrer de tristeza, digamos assim. Ele vai definhando ali ao longo daquela noite, especificamente. Mas se a metamorfose pro Franz Kafka foi trágica, né? Porque da feita que ele acorda inseto, ele nunca mais vai voltar a ser o que era, ou a ser o que era até mesmo antes de ter um emprego, né? A gente pode pensar nisso. Enquanto a gente já está se metamorfoseando em algo trágico, né? E o quanto esse processo ainda é reversível pra gente. O quanto hoje, se eu mudar hoje, eu não acordo um inseto amanhã. Pra encerrar, eu quero só dizer que esse é um livro extremamente autobiográfico. Assim, é conhecido que ele tinha muitos problemas com o pai, com essa figura autoritária do pai, que ele se sentia um nada diante do pai. E é essa relação que a gente vai ver aqui entre o Gregor e o pai também. Ele tinha uma irmã que ele gostava muito, ele tem essa irmã na história que ele gostava muito. Ele não gostava do trabalho dele, que era um trabalho extremamente burocrático, e era um trabalho que, de novo, o diminuía diante do pai. Então a gente vai ter também aqui um trabalho extremamente burocrático, que não se eu não me engano, o Franz Kafka escrevia de madrugada, porque era o tempo que ele tinha. Então, de novo, aqui a gente vê que ele tem que acordar às 5 da manhã, ele tem que estar no trem, gente. Imagina que horas esse homem ia dormir, que horas esse homem acordava, né? A gente vai ter um Kafka desgostoso com o próprio corpo, né? Tinha muitos problemas, ele era mais fraquinho, né? Mais magrinho, todo pequenininho. Então, ele teve problemas, alguns irmãos deles morreram na infância, se não me engano, ele foi o único dos homens que sobreviveu. Então, a gente vai ter esse problema, é o grande problema, né? Corporal do Gregor Samsa. Então, eu não sei do quanto ele tem de autobiográfico nos outros registros dele, né? Nas outras obras. Mas essa, com certeza, é uma que é ele. É ele dizendo que se sentia diferente naquela família. Ele que, com certeza, se sentia diferente ainda mais no contexto de sociedade. Porque até a sociedade que chega aí na casa dele, que são os moradores na história, né? Esses moradores o rejeitam. Então, não sei exatamente como foi o final da vida, ele não viveu muito também, o Kafka, se não me engano, 40 anos. Então não sei exatamente como foram esses anos finais dele. Mas pra mim, honestamente, bateu assim, sabe? No sentido de a gente tá sempre se transformando em algo, né? A gente, tanto biologicamente, a gente era criança, depois adolescente, depois adulto, a gente era extremamente dependente do nosso pai e da nossa mãe, hoje em dia a gente não é mais. A gente tá sempre se metamorfoseando em várias coisas. Às vezes a gente passa por mais de uma metamorfose até ao mesmo tempo. Mas talvez essa especificamente, né, ainda mais se a gente pensar na nossa sociedade, eu sei que pessoas falaram que esse é um livro sobre burnout, né, sobre o emprego que está nos matando. Mas é mais do que isso. O burnout o Gregor Samsa, ele só se submeteu a esse burnout porque primeiro ele se submeteu àquela família. Aquele papel inferior dentro da família, ele se sentia inferior naquela família, e ao mesmo tempo que ele se sentia responsável. Então só eu posso salvar essa família aqui, então por isso eu vou me colocar em diversas situações que são contrárias à minha natureza, por isso eu vou me submeter até a um burnout, por exemplo, no emprego. Então eu acho que o burnout é um item, eu acho que a gente tem que voltar e perceber por que ele se mete, por que ele se submete, na verdade, né, essa situação de burnout. Então, fiquemos aí refletindo nas nossas metamorfoses, no que nós estamos sendo transformados nos nossos trabalhos, nas nossas famílias, nas nossas relações. E é isso. Ficamos por aqui. Eu peço mais uma vez o seu like se você tiver gostado do vídeo. Agora sim, você já viu todo o vídeo. Se chegou até aqui, né? Sabe se gostou ou não. Então deixa o like aqui ou aqui, mas eu acho que é aqui. Ou não, porque agora eu espelhei, então talvez seja desse lado. Vou fazer desse lado. Aqui. E vejo você num próximo vídeo sobre um próximo livro. E até mais!